Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma indicação de livro que eu acredito que pode ajudar muito na construção de uma sociedade mais justa. Eu li esse livro na época da pandemia. Eu vi a sugestão desse livro por indicação do Leandro Carnal em uma live. Durante uma live ele mencionou esse livro e eu rapidamente fui na internet buscar o nome do livro. Na época, eu li ele no tablet e eu gostei bastante desse livro e anotei ele porque futuramente eu pretendia comprar. Ano passado, eu pedi ele para a Amazon e ele chegou, né? E é esse livro. Deixa eu colocar de cá, fica melhor. Um manifesto para educar crianças feministas. O nome da autora é Chimamanda. Esse livro, ele tem 94 páginas. Olha o tamanho dele. Vocês conseguem ler ele em uma sentada. Vocês sentando, e ele é tão delicioso de ler. É aquele livro que você lê e parece que é tão gostoso a leitura que você nem percebe assim o tempo passar. Eu acredito que toda pessoa, homem ou mulher, que deseja ou que decide ter um filho ou uma filha, uma criança, um bebê, deveria ler esse livro. Esse livro aqui, eu não consigo descrever ele de uma melhor forma, a não ser falando que a sugestão principal desse livro é a construção de uma sociedade mais justa. Nesse livro, a autora, ela faz sugestões. Ela escreveu esse livro em um formato de carta, como se ela estivesse enviando uma carta para uma amiga dela que acabou de ter uma bebê, acabou de ter uma filha, uma menina. E ela dá sugestões de como criar uma criança, né? Como educar uma criança, como educar um bebê, independente, né, se seja homem ou mulher, assim, para termos uma sociedade mais justa. E ela dá 15 sugestões para essa amiga. O nome da bebê dessa amiga dela no livro se chama Xalum. Inclusive, eu amei esse nome, Xalum. Eu até fiquei comentando com as pessoas, assim, se um dia eu tiver um filho, né, não sei, né, se irei ter ou não, essa questão ainda não está bem resolvida. Eu falei que gostaria de ter um nome assim para um filho. Eu acho que um nome de um bebê, de uma filha com esse nome, eu acho lindo, Xalum. E o nome dessa filha, dessa amiga dela, é Xalum. E aí o que que acontece? Ela dá várias sugestões para a amiga dela de como educar crianças feministas. Mas esse livro ele não é assim, porque tem muita gente que tem aquele preconceito, né, sobre feminismo, sobre o conceito feminista. Esse livro ele não fala sobre ser uma pessoa feminista, ser uma pessoa. Ele fala sobre igualdade de gênero, de desde a infância criarmos crianças de forma igual e não separar pelo gênero. Eu vou ler aqui atrás para talvez vai dar uma noção para vocês sobre o que trata esse livro. Ela fala assim: ensine a ela é a filha da amiga, que papéis de gênero são totalmente absurdos. Nunca lhe diga para fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque você é menina. Porque você é menina nunca é razão para nada, jamais. Lembro que me diziam quando eu era criança para varrer direito, como uma menina. O que significava que varrer tinha a ver com mulher. Eu preferia que tivessem dito apenas para varrer direito, pois assim vai limpar melhor o chão. E preferia que tivessem dito tivessem dito a mesma coisa para os meus irmãos. Então vocês já estão entendendo, né, sobre o que fala esse livro. É um livro bem curto, tem 94 páginas apenas. Como eu disse, né, vocês conseguem ler muito rápido esse livro. E ela dá sugestões de como dividir tarefas de forma mais justa, né, dentro de casa, sobre papéis. Ela aborda sobre a questão do principal também, é uma das coisas que eu achei bem legal. Ela aborda sobre de onde deve começar essa questão da divisão de tarefa entre os pais e as mães, né, quando decidem ter um filho. Ela fala também sobre aquela questão das lojas, né?
A gente às vezes vai nas lojas e as lojas são separadas por seções de coisas para meninas e coisas para meninos. Aí azul para homens e rosa para mulheres. Aí ela fala, né, que daí já começa a surgir os preconceitos, né, que homem não pode usar rosa e mulher não pode usar azul, né? Azul de homem, rosa de mulher. E ela vai falando sobre a seção de brinquedos. Perpassa por várias situações. A situação das cores e a situação dos brinquedos, que geralmente os brinquedos para as meninas, nas seções de brinquedo, é mais brinquedos passivos, onde as mulheres atuam de forma de cuidadoras, né? Tem bebezinhos para elas cuidar, fogãozinhos para elas cozinhar. Não são brinquedos que estimulam elas sonharem, se aventurarem, a elas serem, vamos supor, uma pilota de avião, né? Eu não sei se existe essa palavra, mas não estimulam elas a outras profissões a não ser cuidadoras. Enquanto na seção dos meninos são brinquedos muito mais de ação, muito mais de aventura, muito mais de ação mesmo, né? Tem avião, carro, fazendas, o que mais que vocês, se vocês lembrarem, pode colocar aqui embaixo, tá? Esses são os que eu estou lembrando nesse momento, né? Tem vários tipos de brinquedos que estimulam eles a ação, né? E as meninas desde criança, elas já são estimuladas a serem cuidadoras de casa, elas não são muito estimuladas a sonhar com aventura, a partir para a ação, né? E eu amei esse livro, de verdade. Eu há muito tempo estou para indicar aqui para vocês, mas eu acho que não era justo eu indicar e deixar só aquela fotinha aqui. Eu queria ter ele aqui em casa comigo, né? Esse livro, quando eu li ele é bem pequeno, né? Mas apesar dele ser pequeno, eu tenho um caderno de anotações que os livros que eu mais gosto, eu escrevo várias anotações sobre eles. E esse livro, ele me rendeu várias anotações. Eu acredito que esse livro aqui vale para a vida. A gente lê e a gente construir uma sociedade mais justa, justamente isso. Ficou bem construir uma sociedade mais justa, justamente isso. Ficou uma palavra quase que junta, né? Foi engraçado. Suou, eu não sei se se chama onomatopeia, alguma coisa assim, catrácase, alguma coisa assim, quando a gente fala na língua portuguesa que as palavras se misturam e fica um som assim estranho. Mas eu acredito que vale muito a pena se você pretende ter um filho ou uma filha, né, homem ou mulher, ou se você conhece alguém que está aí nesse momento, né, grávida, ou um pai que vai ter um filho, né, eu acredito que seja um excelente presente que você compre e dê para essa pessoa ler, né, que eu acredito que a gente tem a chance de construir uma sociedade mais justa para as futuras gerações, porque até o momento atual a gente ainda existe muito preconceito, né? A gente sabe que nós estamos em 2024, mas existe bastante preconceito ainda na sociedade quanto aos papéis de homens e mulheres. Inclusive, eu estava lendo no site do G1 esses dias agora para trás, nas notícias, e estava vendo que de 8 em cada 10 mulheres estão sobrecarregadas com as tarefas domésticas de casa, de cuidados, né? E as mulheres elas têm uma jornada dupla, né? Porque mesmo às vezes ela indo trabalhar fora, os cuidados das crianças, da casa, a maioria sobrecarrega somente as mães, né? Sobrecai, como é que fala? Ele fica sobre a responsabilidade das mães, das mulheres. E as mulheres muitas vezes acabam por renunciar, né, à sua profissão para cuidar da casa, dos filhos, porque dentro de casa não tem esse auxílio, né? Não tem essa ajuda, né, do companheiro, muitas vezes, né? E eu acredito que a gente precisa dividir as tarefas de forma justa, né? Dentro e fora de casa, né? Essa questão de criação dos filhos muitas vezes fica sobre a responsabilidade das mães e a gente a incluir, né? Essa questão da divisão justa
de brinquedos, né? A gente comprar aviões para as meninas também, a gente comprar carros para as meninas, a gente comprar espada, essas coisas assim que os meninos brincam, né? De ser, como que é? Cavalheiros, como é que fala? Montaria, esses brinquedos assim, mais estilo de carrinhos, patinete, tudo que for, independente, né, dos brinquedos, eu acredito que a gente deveria dar os brinquedos para meninos e meninas de forma igual, não restringir as meninas só com bonecas e fogões, né, para elas cuidarem e prepararem comida, vassourinha, e para os homens, brinquedos mais divertidos, de ação. Vamos, tratar as nossas crianças de forma mais justa, que eu acredito que no futuro a gente vai conseguir ter uma sociedade mais justa. Se a gente ir na direção certa, né? As crianças do futuro, elas já não vão ter tanto essa questão que a gente ainda passa hoje, né, do preconceito, né, em relação ao sexo feminino. E a gente vai ter mais igualdade, né? E os homens também, eles podem ter a sua sensibilidade, eles também podem desempenhar o papel de cuidar dos seus filhos, de cuidar da casa. Essa tarefa, ela não é inerente ao sexo feminino. Eu um dia estava vendo um psicólogo falando, né, que todas as tarefas que são aprendidas, homens e mulheres podem desempenhar. Se a mulher pode aprender a cozinhar, o homem também pode, ele tem capacidade. Se a mulher pode aprender a cuidar dos filhos, os homens também podem. São atividades aprendidas. Qualquer um tem capacidade. Se um homem pode aprender a ser piloto de avião, a mulher também pode. Se um homem pode aprender a ser mecânico, a mulher também pode. Então, assim, vamos deixar que as crianças decidam isso e não vamos ditar isso sobre elas, né? Leiam esse livro. Tudo isso que eu falei faz parte do assunto que está dentro desse livro, intrinsecamente faz a gente refletir, né? Faz a gente propor, né, até soluções, né, algumas situações que pode estar ocorrendo dentro da nossa família, sugerir ali de forma carinhosa, né? Porque às vezes isso pode estar ocorrendo dentro da nossa família também, né? Às vezes você conhece, sei lá, o seu irmão teve um filhinho, e aí teve uma filhinha, e aí só dá brinquedinhos de cuidados e brinquedos passivos para as meninas e brinquedos de ação para os meninos. Vamos tentar tratar as crianças mais de forma igual, para que elas possam crescer, se desenvolver e sabendo que elas podem ser aquilo que elas decidirem ser. E não impor a elas uma condição que você deve ser isso ou você deve ser aquilo. Vamos deixar elas mesmas escolherem. Elas mesmas escolherem. Então é isso, gente. Eu só indico para vocês leiam esse livro, deem de presente para alguém que vocês acreditam que vai ser de bom proveito, né? Alguém que deseja ter um filho ou uma filha, ou que está a caminho já, esse bebê, vai ajudar demais. O vídeo de hoje era isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!